Olá, irmãos, sejam bem-vindos para mais uma escola bíblica dominical, de uma forma virtual. Ansiamos o dia de a gente poder voltar e estarmos juntos. Mas enquanto isso, nós aproveitamos o nosso momento. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 119, versículos 44 em diante, que diz: Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Que preciosidade a palavra de Deus nos traz. Ela nos traz um revigor, ela nos traz um caminho livre, um caminho de plenitude. Só a palavra de Deus pode nos fazer isso. E o meu desejo é que nós estejamos dispostos a acatá-la para experimentar essa verdadeira liberdade que nós temos em viver uma vida. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para que a gente possa iniciar aqui a nossa escola. Amado Senhor, nós buscamos a Tua presença. E assim como o Senhor tem declarado na Tua palavra a possibilidade de experimentarmos uma liberdade por obedecermos, nós então rogamos para que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que então venhamos a entender essa palavra. Que o Senhor possa abençoar o Teu servo e que Ele traga para nós, nesse momento, uma palavra de desafio, uma palavra de instrução, uma palavra que realmente mude as nossas vidas. Rogamos a Tua bênção sobre nós, para que experimentemos através da Tua palavra a liberdade. Nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Logo a seguir, nós teremos alguns cânticos e depois o nosso irmão está com a palavra. Sobre todos é Senhor.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Bom dia, irmãos e amigos. Estamos mais uma vez reunidos para estudar a nossa lição de escola dominical, a terceira lição seguida, apenas sobre esse capítulo de número 11. Temos estudado esse capítulo com o foco nos personagens nele contidos, né? O primeiro personagem nós vimos domingo retrasado foi Lázaro. Já no domingo passado, estudamos sobre Marta, irmã de Lázaro. E hoje estudaremos a vida, né, de Maria e os outros personagens contidos também nesse mesmo capítulo, né? Maria é o terceiro componente dessa família. Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos que compunham a família amiga de Jesus. Maria aparece 3 vezes nos evangelhos, sempre na mesma posição, uma mulher devotada aos pés do Senhor Jesus. E a referência que nós temos hoje, nós encontramos em João, capítulo 11, versículo 32 e o versículo 33, quando nós lemos assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Muito bem. Este está registrado o encontro do Senhor Jesus com Maria logo após o sepultamento do irmão Lázaro. Mas, como eu disse, a primeira vez que Maria aparece em cena, nós temos registrado no Evangelho de Lucas,
quando o Senhor fez uma visita a convite de Marta a este lar, na cidade de Betânia. Então nós temos registrado em Lucas capítulo 10, versículo 39, onde diz assim: tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Já falamos sobre isso quando mencionamos Marta. So, Jesus estava certa feita nessa casa, hospedado. Como dissemos, né, 2 vezes já, ali era um oásis para ele, local de refresco, local de descanso, aprazível para que ele pudesse se recolher. E nessa casa, onde ele com certeza se sentia bem, valorizado, amado, ele pôde passar por esse momento. Nesse instante, um instante em que Marta estava cuidando de tantas coisas, nós vemos Maria simplesmente assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que, enquanto Marta se agitava dali para cá, ela simplesmente absorvia tudo o que o Senhor Jesus estava falando. Se dependesse de Maria, olha, a casa ficava sem arrumar, a comida queimava no fogo, o quintal ficaria sem limpar. Agora, não porque ela fosse uma mulher desleixada de forma alguma, é porque naquele momento ela soube o que era prioridade para a sua vida. Ela sabia o que era mais urgente. E aquela era uma das últimas chances que ela teria de desfrutar da companhia e do privilégio de estar ao lado do seu amado Salvador. Então, naquele momento, o Senhor Jesus elogiou, porque disse que ela fez a escolha certa. Jesus falou assim: Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 42. Um contraste entre Marta aflita e Maria, que é dada aos pés do Senhor Jesus numa atitude singular, para aprender do Mestre. Então, primeira vez que ela estava quedada aos pés do Senhor, o objetivo era aprender. Podemos dizer que estava também tendo comunhão com Ele. Na segunda vez que ela está quedada aos pés do Senhor Jesus, foi exatamente em Lucas, onde nós lemos logo que Jesus chegou e o seu irmão já havia sido sepultado há 4 dias. E ela fala, igual a sua irmã Marta: se o Senhor estivesse aqui, com certeza o meu irmão não teria morrido. Não é isso? Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Notamos uma mesma fé que Marta tinha, Maria também. Uma fé que brilha, uma fé salvífica, mas também uma fé imperfeita. Por quê? Porque a crença dela era no passado. A crença dela era que o Senhor Jesus poderia ter curado se estivesse ali. Mas e agora? Ele não poderia fazê-lo? Mesmo sendo uma fé imperfeita, foi uma fé suficiente para fazer com que ela cresce, confiasse no Senhor Jesus Cristo. Mas, naquele momento, ela está quedada aos pés do Senhor para obter dele consolo, porque seu coração estava muito triste pela partida do seu irmão. E agora, com a chegada do Senhor Jesus, a possibilidade dele consolar aquele coração aflito. E ela sabia dessa capacidade, sabia desse poder, ela sabia por experiência própria, que as palavras do Senhor Jesus Cristo, que a presença dele em sua vida, poderiam servir de grande consolo. Na terceira vez que nós encontramos uma referência à sua pessoa, a pessoa de Maria, é no capítulo 12. No capítulo 12 deste mesmo evangelho, versículo 3, diz assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Na primeira vez, em sua residência, ela quedava-se ao pé do Senhor Jesus Cristo para aprender dele. Na segunda vez, logo após o sepultamento do seu irmão, ela quedou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo para obter dele consolo.
Mas agora ela está quedada para demonstrar adoração, toda a sua gratidão. Jesus estava num jantar onde fora convidado, ele, Lázaro, com certeza suas irmãs. E ali ela aproveita aquele momento de com um bálsamo preciosíssimo, vindo ou da China, do Nepal, da Índia, um local oriental, algo muito precioso, uma herança, pode ser, uma reserva para o futuro, né? Naquele precioso líquido, se fosse vendido, poderia dar um grande lucro, mas ela não. Ela pegou aquilo, aplicou nos pés do Senhor Jesus Cristo, perfumando uma gratidão muito grande, sabe? Enchendo toda a casa daquele perfume da adoração, perfume da gratidão. Qual tem sido o ar em nossas casas? Qual é o cheiro nos nossos lares? Será que tem lá o perfume da gratidão, da adoração ao Senhor Jesus? Será que é notório isso em nossas famílias também? Então notem bem, que Maria, que mulher preciosa, né? Que família abençoada. É assim que nós encontramos esses personagens neste Evangelho. Então, antes de passarmos para o outro personagem, fica bem claro que Maria sempre quedada aos pés do Senhor, sempre com um objetivo nobre, puro, sincero, em aprender dele, em alcançar consolo e para a sua adoração, ou seja, para a demonstração da sua gratidão. Mas existem ainda outros personagens neste capítulo 11 de João. E nós vamos descrever agora, particularmente, os discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Este capítulo 11 ele é grande, são 57 versos. E quando se inicia, o Senhor Jesus está em Betábara, uma cidade a cerca de 30 e poucos quilômetros de Betânia, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. E nesse momento, os seus discípulos também, eles dialogam com o Senhor Jesus. Vemos isso no capítulo 11, do versículo 7 ao 17. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: ainda agora os judeus procuram lançar-te pedra e voltarás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Muito bem, o que ocorre aqui? Primeira coisa, nos versículos 7 e 8, os discípulos alertam a Jesus a não voltar para a Judéia. Por quê? O clima lá em Jerusalém, onde Jesus havia saído e agora estava determinado a voltar, não era dos melhores. Depois que ele curou o cego de nascença, eles queriam apedrejá-lo de qualquer maneira. Os religiosos, os líderes, já intentavam matar o Senhor Jesus. E os discípulos lançam o alerta: Senhor, não é bom que voltemos para lá. Os versículos 9 e 10, o Senhor dá uma resposta muito própria para os seus discípulos. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O Senhor Jesus usa de um recurso para ilustrar aquele momento que ele estava vivendo. Jesus afirma que poderia voltar em segurança para a Judéia.
como se voltasse na luz, ele estava vendo, ou seja, desde que estivesse andando na luz da vontade do seu Pai, desde que ele estivesse fazendo aquilo que o Pai havia determinado, ou seja, no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para nós andarmos. Jesus ilustra um ensino sobre aquele que anda na perfeita vontade do Pai, não terá perigo de ser morto ou de não cumprir todo o objetivo que Deus determinou para a sua vida, porque Ele o protegerá, Ele nos guardará, até que tudo o que Ele determinou se cumpra em nossas vidas, no nosso trabalho ou no nosso ministério. Deus, aquilo que Ele coloca diante de nós, para que possamos realizar, se nós estivermos fazendo com afinco, dentro da sua vontade, com certeza nós concluiremos. Não seremos pegos de surpresa, nem mesmo pela morte ou outras adversidades da nossa vida. Cumpriremos sim o propósito, desde que estejamos andando na luz. No versículo 11, Jesus fala da morte de Lázaro como um sono, certo? Com certeza, ele não está se referindo à alma, né? Pois esta não dorme. Nós sabemos, né? O que dorme é o corpo, o que alimenta é o corpo. Jesus estava falando de Lázaro no sentido de que ele estava dormindo porque há pouco haveria de acordar. Então, na verdade, aquela morte de Lázaro, ela foi diferente, porque ele permaneceu naquele estado apenas 4 dias, como se estivesse dormindo. Nós sabemos que existe essa expressão, dormir. Dormir faz referência à morte, mas nós temos bases bíblicas, né, para concluir que o nosso corpo, ele dorme no momento da morte. Ele entra em decomposição e um dia o nosso corpo experimentará o que nós chamamos de ressurreição. Ele voltará à vida. Mas a alma e espírito não morrem. Pelo contrário, né? Eles estão fora dessa dimensão. E no momento da morte do cristão, o que nós sabemos é que o cristão, quando parte deste mundo, vai encontrar o seu Salvador. Vai para o paraíso, vai para os braços de Cristo. O apóstolo Paulo foi muito enfático. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O cristão, quando deixa esse corpo neste mundo, ele vai automaticamente encontrar-se com o seu Senhor Jesus Cristo. Num estado que nós chamamos um intermediário, de uma forma muito especial. Cremos e temos certeza de que sua alma e espírito não estão dormindo. Isso não é faculdade. Dormir não é uma faculdade da alma e espírito. Pelo contrário. Então, apenas do corpo. Mas o crente vai para a presença de Cristo. Como aquele marginal, no finalzinho da sua morte, né? Nos últimos momentos, se arrependeu na cruz e recebeu do Senhor aquela maravilhosa promessa. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então nós cremos nisso, nós temos que estar alicerçados nisso aí. Para o crente, o morrer é estar com Cristo. E isso é muito melhor, não é isso? Então, no versículo 14, Jesus declarou claramente que Lázaro havia morrido. Quando ele usou daquelas palavras, os discípulos ficaram na dúvida, dormindo e tal. Então ele falou, não, Lázaro morreu, certo? Mas eu estou alegre por vossa causa. Porque pelo fato de eu não estar com vocês lá, eu agora poderei estar. E vai acontecer algo que eu vou me alegrar muito e que a fé de vocês vai ser alicerçada ainda mais. Então, aquela morte de Lázaro iria possibilitar uma grande alegria, uma grande chance para que os discípulos pudessem aumentar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor sabia o que ele iria realizar. E foi dito e feito. Chegando lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E o Senhor ressuscita Lázaro. E a fé no coração dos discípulos, ela provavelmente atinge um ápice, certo? Em ver aquele milagre
o mais espetacular de todos, realizado pelo Senhor Jesus aqui em terra. Então, foi exatamente isso. Tudo aconteceu dessa forma, cronometricamente preparado por Deus, nem um segundo antes, nem um segundo depois, para que Deus fosse glorificado, para que o objetivo deste evangelho se cumprisse, para que, crendo, tenhais vida, e vida no Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos tiveram participação importante, porque tudo isso aconteceu com o fim de que eles pudessem desenvolver a sua fé ainda mais na pessoa do Senhor Jesus. Então, o terceiro personagem que nós vimos hoje, vimos o terceiro, Maria, vimos o quarto, os discípulos. Agora, em quinto lugar, nós vemos um grupo de outras pessoas que são descritas nesse capítulo também. Essas pessoas fazem parte de tudo que existe de mais especial nesse capítulo, de todo o ensino, de toda a luz, de toda a verdade que ele quer trazer para as nossas vidas. E esse último grupo, esse grupo, nós vamos separá-lo. Vamos dizer, primeiro eram as pessoas comuns. Uma grande multidão estava ali. E essa multidão presenciou o momento em que Jesus chega naquela cidade. Ele primeiro encontra-se com Marta, encontra-se com Maria seguidamente, e no versículo 36 diz assim: então disseram os judeus, vede quanto o amava. Certo? Quando o Senhor Jesus chegou ali, ele esteve com Maria e com Marta, lemos no versículo 35 que ele chorou. E em detrimento disso, eles concluem que o Senhor amava muito a Lázaro. Nós já falamos sobre isso. Que ele amava muito toda aquela família. Mas também alguns objetaram no versículo 37. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Ou seja, de alguma forma criticaram o Senhor Jesus. Por que ele então não curou Lázaro enquanto ele estava vivo? Ele não amava essa família? Ou então disseram, se ele curou o cego, mas ele não pode curar Lázaro? Que milagreiro é esse? Então, eles colocaram dúvidas. Eles, de alguma forma, arrumaram ocasião para, de alguma forma, denegrir a imagem do Senhor Jesus. Mas nós vemos o versículo 35. O versículo 35 ele é um versículo muito especial, porque ele traz não somente a divindade, mas ele traz a humanidade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos assim, Jesus chorou. É o menor versículo em português. Na nossa língua, é o menor de todos do Novo Testamento. Mas no grego, ele é o segundo. O menor versículo no grego não é este. Pelo contrário, é o versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,16. Se este menor na nossa língua é Jesus chorou, o menor no grego é regozijai-vos sempre. Veja bem, diz que Jesus chorou na nossa língua. No grego, o menor deles diz que nós devemos nos alegrar. Sabe, dá para pensar, né? Faz a gente pensar um pouco. Faz a gente pensar um pouco em cima de tudo isso. É que o Senhor Jesus chorou mesmo. Sofreu muito, muito, para que nós fôssemos felizes e alegres. A nossa alegria, a nossa felicidade, nosso gozo e a nossa paz, nós atribuímos isso a todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele o fez voluntariamente, por amor a nós, por uma escolha determinada sua e do Pai. Escolheram nos amar e escolheram nos salvar. E se hoje nós somos um povo alegre, se hoje nós somos um povo feliz e podemos nos alegrar na expectativa e na esperança da vida eterna, é porque o Senhor Jesus chorou. É muito gostoso pensar nisso. Eu gostei de raciocinar em cima disso. O versículo 45 diz o seguinte, olha bem, depois que ele ressuscitou Lázaro, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então aqui, mais uma vez, se cumpre
o propósito do Evangelho de João, que é para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus, que as pessoas pudessem saber que Ele é Deus, para que elas pudessem assim crer e, crendo, tivessem vida eterna. Então, com a realização deste milagre tão precioso, muitos creram nele. Agora, temos ainda outros personagens, né, contido nesse quinto grupo, né, de uma multidão. As pessoas comuns, nós vimos agora, mas tinham também os principais sacerdotes, fariseus, e os componentes do Sinédrio, que se unem para atacar Jesus. Inclusive Caifás, o sumo sacerdote. Olha o versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos milagres? Estes homens, essa elite do povo, esses responsáveis por conduzir a nação, que deveriam ser os seus pastores, sacerdote, o homem responsável para interceder pela nação diante de Deus, os doutores da lei, todos esses grandes, eles tinham uma responsabilidade com o povo. Mas no momento aqui, eles queriam impedir essa obra do Senhor Jesus. Eles, mesmo tendo atestado a veracidade dos milagres operado pelo Senhor Jesus, eles se colocaram em uma situação adversa ao Senhor e ao seu propósito aqui. Eles tinham medo. Nós vemos no relato seguinte que eles tinham medo que o povo pudesse declarar o Senhor Jesus como rei. E assim, eles teriam um grande problema com Roma. Já pensou se chegasse nos ouvidos do imperador que Israel tem um rei agora? Então, eles viriam e destruiriam a nação de Israel. E Roma fez isso, não porque declararam um rei. Roma fez isso no ano 70, destruiu Jerusalém, acabou com aquela nação. Mas eles tinham medo que se o povo declarasse Jesus um rei e ouvissem isso lá em Roma, o fim deles seria certo. Caifás, ele foi o sumo sacerdote dos anos 26 a 36 depois de Cristo. Caifás, porém, versículo 49, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Uma coisa interessante nós temos registrado aqui. Sabe, é um misto de registro atual e com pensamentos futuros. Caifás era o sumo sacerdote. De certa forma, ele era o representante legal do povo diante de Deus. Deus havia estabelecido que o povo tivesse o seu representante. Então havia uma consideração, havia um respeito. Ele estava imbuído de uma autoridade divina. Agora, Caifás, nós o conhecemos bem. Ele presidiu o julgamento de Jesus e esteve presente também quando Pedro e João foram apresentados diante do Sinédrio, lá em Atos, capítulo 4, versículo 6. Então a história de Caifás não se encerra ali. Ele se apresenta ele se apresenta no julgamento do Senhor Jesus, é contra Jesus, e mais tarde ele também é contra os apóstolos também. Agora, diz o texto que ele faz uma profecia, bem sem consciência. Com certeza ele não tinha noção, mas de certa forma ele o fez. Caifás disse que os judeus
não morreriam por causa de Jesus, mas que Jesus morreria sim por causa dos judeus. Ou seja, ele falou, é melhor que a gente mate Jesus para que ninguém morra no seu lugar. Porque se eles declararem Jesus rei, vai morrer muitos judeus. Então, da forma como ele colocou, aquilo foi interpretado como uma profecia de que Jesus morreria pelos judeus, certo? Para a segurança da sua nação, ele deveria morrer. E os judeus não sofreriam nas mãos dos romanos. Essas palavras vieram da parte e da permissão de Deus. Por quê? Porque Caifás era sumo sacerdote, mesmo destituído de um caráter moral. Por quê? Sabemos que ele era mau, sabemos que ele era cruel demais, indigno de ocupar aquela posição, mas estava no cargo. Então era preciso ser respeitado. Então, sem consciência de profeta, ele lança uma profecia. Com isso, o Senhor Jesus não apenas morreria pelos judeus, mas olha que coisa linda, o Senhor Jesus reuniria num só corpo todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Ou seja, faz referência à igreja, ao corpo de Cristo. Hoje nós somos um único povo. Hoje nós somos membros de um único corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Hoje podemos desfrutar de uma união, podemos viver unidos, proclamando o Evangelho desse Senhor maravilhoso. Mas é lamentável que haja muita desunião entre o povo de Deus. Vários são os motivos. O mais comum dentro de uma igreja local é nós adotarmos um partidarismo. Não por pessoas, mas um partidarismo por convicções. Temos algumas convicções e delas não abrimos mão, mesmo que alguns sofram neste corpo. Consideramos nossos pensamentos, nossas convicções mais valiosas do que os nossos preciosos irmãos. Isso é lamentável. É lamentável porque, ao agir dessa forma, ou com legalismo, ou com orgulho teológico, ou em defesa de convicções que são variadas, cada um tem direito à sua, mas as consideramos sacrossantas. Então, por causa delas, nós sacrificamos o corpo de Cristo. É lamentável isso. Mas uma profecia foi dada, sem consciência, mas dada porque o Senhor Jesus uniria todo o seu corpo. O Sinédrio, então, no versículo 53, toma a firme decisão de que Jesus precisava morrer. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Temos que lembrar que tudo isso aconteceu na penúltima semana de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Sinédrio, ele tenta, lança a mão desse recurso de matar o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus morreria sim, mas não pelas mãos do Sinédrio. Mas a sua morte seria vicária, ou seja, ele se entregaria para que uma oferta fosse paga pelo pecado de toda a humanidade. Apesar do Sinédrio tomar essa decisão, Deus já havia tomado, antes da fundação do mundo, que o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, haveria de sacrificar-se por toda a humanidade. No versículo 54, nós lemos que o Senhor Jesus se retira, certo? E ele, não para fugir da morte, porque ele estava caminhando em direção a ela, mas ele iria sofrer, ele iria morrer, segundo a determinação do Pai, não das autoridades religiosas, não com a determinação de pessoas más, perversas. Muito bem, a Páscoa chegava, a terceira e a última que ele haveria de participar com os seus discípulos. E Jesus é a notícia, né? Será que ele vem participar da Páscoa? Né? As pessoas ficavam perguntando, e ele foi. Ele dirigiu-se para Jerusalém, chegou no domingo, chamado hoje Domingo de Ramos, e
durante toda aquela semana, até que fosse preso na quinta à tarde, ou já sexta-feira à noite, né? Quinta à noite, já entrando na sexta-feira. Aquela semana ele passou, podemos dizer, caminhando para o Calvário. Mas a ordem do Sinédrio está registrada: encontrem esse Jesus. Nós precisamos detê-lo. Vocês precisam delatar aonde ele está. Em concluir, quantos personagens nós vimos só nesta mensagem de hoje? Maria, que é dada aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir, para adorar, para obter consolo. Os discípulos, preocupados se morreriam em Jerusalém, mas Jesus garantiu que, se estivesse na vontade do Pai, com certeza cumpriria o propósito da sua existência. As pessoas comuns que viram o milagre, viram o Senhor Jesus Cristo chorar, concluíram que ele realmente amava Lázaro e toda aquela família, viram a sua humanidade perfeita, mas viram também a sua divindade completa, pois presenciaram o milagre da ressurreição de Lázaro. Nós temos também as pessoas comuns, né? E entre elas os religiosos, aqueles que intentaram incriminar o Senhor Jesus de todas as maneiras. Todos estes estiveram com Jesus, ou receberam notícias suas, notícias verídicas. Alguns creram e tiveram a oportunidade de demonstrar o seu amor e sua adoração. Outros, porém, se enfureceram e determinaram matá-lo. Por isso nós podemos dizer, em relação ao Senhor Jesus, fazendo uma comparação com a sua palavra, com os seus milagres, com o seu ensino, com a sua vida, que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. É dessa forma que muitos que estiveram em sua presença e ouviram as suas mensagens, que tiveram um testemunho daquilo que ele fez e disse, muitos creram, mas outros, infelizmente, endureceram seus corações. Por isso, nós temos que nos posicionar, porque crer no Senhor Jesus Cristo não é opcional, mas uma determinação divina, única e suficiente para a salvação de uma alma. Que Deus possa nos abençoar. Pai de amor, obrigado por podermos 3 domingos seguidos participar desses ensinos da Tua Palavra, participar desses estudos. Como foi bom recordar, ver, aprender tudo isso, ó Pai. Que esta palavra alcance nos nossos corações o mesmo objetivo que João determinou ao compor o seu evangelho iluminado pelo Teu Espírito Santo. Quando ele foi não apenas iluminado, mas como ele foi revestido pelo poder do Teu Espírito Santo. Quando ele recebeu toda a inspiração para registrar essa palavra revelada. E agora nós podemos alcançar entendimento. Obrigado, Pai. Nós deixamos em Teus cuidados. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.